Olá, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisa e hoje, na Evangelioterapia, irei falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, os superiores e inferiores, e o item 10, o homem no mundo. Então, eu vou iniciar com o item 9, que diz que antes da gente reencarnar, são traçados pelos nossos mentores espirituais um roteiro para a gente seguir quando estiver aqui na Terra, né? E quando a gente vive aqui na Terra, a gente vive numa sociedade, né, que deparamos com algumas hierarquias. E o que seria essa hierarquia, né? São poderes e responsabilidades direcionadas a uma pessoa que irá comandar um determinado grupo. Sempre existirá um grupo de quem comanda e quem é comandado. Por exemplo, na nossa casa, né, o papai e a mamãe, eles comandam e nós, como os filhos, somos comandados. Na escola, a professora e a diretora comandam e os alunos são comandados. E no trabalho do papai e da mamãe, tem essa hierarquia? Tem, né? O proprietário, o chefe, eles comandam, né? E os trabalhadores ou subordinados, né? Eles são os comandados. Então, sempre existirá um grupo que comanda e os que são comandados. Né? O que a gente sempre tem que lembrar é que nós temos que seguir as leis de Deus, as leis do homem, respeitar uns aos outros, né? E seguir as regras de cada lugar. Não é verdade? Então, como é importante a gente respeitar o outro quando a gente está numa determinada posição de trabalho. Então, independente da posição de estar comandando ou comandado, né, isso é importante para o mundo. Hoje, vocês são estudantes e têm que ter muita dedicação para ser um excelente aluno, né? Executar as tarefas que são direcionadas a vocês, fazer as atividades que a professora fala, tudo com muito amor, carinho, né? Dedicação, né? E em casa, a gente tem que ajudar nas atividades domésticas, né? Respeitando o papai e a mamãe, porque eles são os responsáveis por nós. Não importa a tarefa em que você esteja executando. Hoje, vocês são estudantes e tem que exercer da melhor forma, né? A função de ser estudante, de executar as tarefas dos professores, né? Com muito carinho, com muito amor, dedicação, respeitar os professores, os coleguinhas. E em casa, deve ajudar nas atividades domésticas, né? Na organização da casa, respeitando o papai e a mamãe, que são os responsáveis por cuidar de nós e direcionarmos o caminho do bem. Então, vocês têm que lembrar que amanhã pode ser vocês que estarão aí à frente de uma família, uma sala de aula. E como que está o comportamento de vocês? Está adequado? Vocês gostariam de comandar pessoas com comportamento igual de vocês? Então a gente tem que refletir sobre isso, sobre o nosso comportamento e como a gente age perante as pessoas, não é mesmo? E para melhor compreensão do que o texto do item 9 veio trazer para nós, eu gostaria de ler a historinha para vocês sobre o mandarim e o alfaiate. No antigo Império da China, existia um cargo na corte imperial cobiçado por quase todos os homens, o cargo de mandarim. Um certo homem, depois de passar por muita concorrência, conseguiu alcançar o cargo de mandarim da corte imperial. Não se contendo de felicidade, foi contar a um amigo: agora que serei um mandarim, preciso de roupas novas, de um xiangsan, de acordo com minha nova condição. O amigo olhou para o mandarim muito satisfeito e disse: pois eu conheço para você um alfaiate perfeito e especialista em fazer mantos para mandarins. Aqui está o endereço.
O novo mandarim foi imediatamente à loja do alfaiate. Chegando lá, o alfaiate tirou com todo cuidado as medidas do mandarim para o novo manto. Ao terminar, disse a ele: resta ainda uma informação de que necessito. Há quanto tempo o senhor é um mandarim? Ora, disse o mandarim, mas que pergunta sem propósito! O que isso tem a ver com o feitio do meu manto novo? Tem muito a ver. Se eu não souber essa informação, não há como costurá-lo. E o mandarim disse: por que não? Porque um mandarim recém-nomeado fica deslumbrado com seu novo cargo e mantém a cabeça altiva, o nariz erguido, estufa o peito. Sendo assim, eu preciso fazer a parte da frente mais comprida do que a parte de trás. Depois de alguns anos, com todo o trabalho que terá de enfrentar, com todas as dificuldades que terá de vencer, se tornará mais experiente e olhará bem adiante, bem à sua frente, para ver o que virá. Então eu costuro o manto de forma que a parte da frente e a parte de trás tenham o mesmo comprimento. Mais tarde, pelo esforço do seu trabalho, pelo empenho do dia a dia, pela humildade adquirida com os aprendizados, faço o manto da seguinte forma: costuro as costas mais compridas do que na frente, porque certamente o seu corpo mudará, certamente o seu manto se inclinará. Por esta razão, eu preciso saber há quanto tempo o senhor é um mandarim. O novo mandarim, compreendendo o que o alfaiate havia lhe dito, respondeu a ele educadamente, dizendo que há pouquíssimo tempo havia se tornado um mandarim. E ele saiu dali considerando com muito cuidado tudo aquilo que ele ouviu e pensando que tipo de mandarim ele seria. E você? Se você se tornasse um mandarim, que tipo de mandarim você seria? O seu manto se inclinaria para trás ou para frente? Tim-tim-pim, mandarim, tim-tim-ate, foi num alfaiate. Tim-tim-pim, mandarim, conte uma história pra mim. Tim-tim-tim, pim-pim-pim, conte uma história pra mim, mandarim. Então, o que quis dizer essa historinha, né? Então, quando a pessoa é nomeada a um determinado cargo de liderança, né, de chefe, de comandar um determinado grupo, o nariz dele eleva tanto porque ele fica tão feliz com aquilo ali que ele acha que ele tem que usar em benefício próprio. E não é assim, né? A gente tem que ter humildade em saber lidar com o outro, né, de tratar por igualdade, com amor e com respeito, sem magoar o outro, né? Então, quando fala de fazer uma parte maior, porque está tão para frente que a parte da frente vai subir, né? Então, a gente tem que lembrar sempre, né, de tratar o outro conforme a gente gostaria que o outro tratasse a gente, né? Então, agora eu quero falar um pouquinho para vocês do item 10. O item 10, ele fala, né, do homem no mundo. O que ele quer dizer, né? Que nós, o texto traz que nós devemos compreender o ambiente que vivemos, a família que vivemos, né, as situações que nós vivemos. Devemos compreender, né, por que nós nascemos naquela família. E essa situação que nós enfrentamos, ela é importante para o nosso aprimoramento, né, e através do processo da reencarnação, né? E a gente nunca deve entristecer ou ficar revoltado pela situação em que vivemos, né? De imaginar, o meu amigo ele tem mais condições, ele é mais feliz, né? Eu não tenho isso, não tenho aquilo. Então, a gente deve entender que isso é importante para o nosso crescimento,
da nossa elevação. E que Jesus mostrou através dos seus exemplos, né? Que nós podemos aproveitar tudo que a vida nos oferece, as coisas boas, né? A diversão, a gente quem gosta de dançar, de jogar futebol, né? De viajar. E a gente pode aproveitar esse momento, mas sem dar tanta importância, né? As coisas insignificantes, né? As coisas que não vão contribuir para o nosso crescimento e que vai nos desviar do caminho da evolução, né? Ele fala também no texto que nós devemos aprender a conviver com as diferenças, que vai existir pessoas com opiniões diferentes, pessoas que têm o físico diferente do nosso e condições melhores do que a nossa. E a gente não deve entristecer e nem ter raiva por isso. O que é mais importante é nós termos a nossa consciência tranquila, porque a gente cultivar, né, pensamentos bons, não deixar aquela mágoa deixar o nosso coração recheado de coisas tristes, né? Então a gente tem que saber lidar com essas diferenças, né? Entender que nós passamos por isso que é importante para a nossa evolução. E às vezes pensa assim, eu vou ficar mais isolado, mais afastado das pessoas, porque assim eu não vou magoar ela, e aí eu não estou adquirindo mais, vamos dizer assim, mais dívidas, ou tenho que melhorar mais para o meu crescimento, então eu vou me isolar para que isso não aconteça. E não é assim. E quando a gente vive dessa forma, é uma forma egoísta, porque a gente está vivendo só o mundinho da gente, né? E a gente está impedindo a oportunidade de exercer a maior virtude que tem, que é a caridade, né? Então, como os espíritos, diz nos livros dos espíritos, que não adianta a gente não praticar o mal, que isso não é mais que nossa obrigação. Nós precisamos praticar o bem, amar o próximo como Jesus veio aqui nos ensinar, né? Sem ver a quem, ver questão de quem tem dinheiro, de quem não tem, a gente aprender a amar o outro como ele é, buscar sempre ser feliz e se proteger sempre, buscando elevar os nossos pensamentos ao Pai Celestial, o Mestre Jesus, sempre pedindo a sua proteção, né? Agradecendo pelas oportunidades de aprendizado, né? Agradecendo ao nosso anjo protetor, que sempre está ali do nosso lado, né? Nos intuindo, nos falando coisas boas, né? Nos mostrando os caminhos que a gente deve seguir, né? E sempre ter o pensamento nas coisas boas, livrando os nossos corações de pensamentos maus, ruins, de deixar os nossos corações tristes pelas nossas condições que nós estamos vivendo aqui. E a gente tem que entender que para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento espiritual, a gente tem que passar por determinadas situações. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, que eu tenha falado claramente para vocês. Muito feliz pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Um grande beijo em cada um de vocês e até o próximo Evangelho Terapia. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.